22 de Kislev, nos fala o Hayom Yom para a data de hoje. Uma prática instituída pelo Rebbe anterior, Rebbe Rayatz Admor Rabbi Yosef Yitzchak. Todas as manhãs, após a oração, após a reza de Shacharit, inclusive em Shabbat, Yom Tov, Rosh Hashanah e Yom Kippur, ou seja, todos os dias do ano, recitar uma parte do Tehilim, do livro dos Salmos, conforme estão divididos para os dias do mês. Existem distintas divisões do livro de Tehilim. Todo o livro do Tehilim, os Salmos, é composto de 5 volumes. Então, existe uma divisão para terminar todo o Tehilim em uma semana. Então, lá há algumas dezenas de salmos, de capítulos para serem recitados no domingo, depois na segunda e assim por diante. E há uma divisão em partes menores, quando todo o livro dos Salmos é dividido em 30 partes, e dessa forma, recitando uma porção de Salmos cada dia, no espaço de um mês, nós concluímos todo o livro do Tehilim. E isso é que foi instituído pelo Rebbe anterior para ser recitado em todas as comunidades após a reza de Shacharit, a reza matinal. Quando é recitado na presença de 10 pessoas, ou seja, quando há um minyan presente na sinagoga, ainda, porque às vezes o pessoal está com pressa, dias de semana, logo depois da reza já sai para o trabalho e alguns não podem se dar ao luxo ou de ficar até o final do Tehilim, mas quando há presença de minyan, recita-se o Kadish dos enlutados, ou seja, aquelas pessoas que estão enlutadas, recitando o Kadish pelos entes queridos. No término dessa recitação diária, falam um Kadish também, que é a prece pela elevação da alma dos enlutados. E ele nos diz que no mês judaico de 29 dias, porque é sabido que o calendário judaico é um calendário lunar, e o mês lunar ele tem 29 dias e meio, não dá para cortar o dia na metade, então alguns meses têm 29 dias e outros meses têm 30 dias. Ele nos fala que naqueles meses judaicos de 29 dias, no dia 29, são recitadas as porções de 2 dias. Ou seja, naquele dia a gente recita o mês que tem apenas 29 dias, então naquele dia nós recitamos ambas as porções, tanto do dia 29 como também do dia 30, para concluir ao final do mês toda a recitação do Tehilim dos Salmos. Essa instituição do Rebbe anterior, quando ele instituiu essa recitação pública coletiva do Tehilim, isso foi instituído no mês de Tishrei, no ano de 5.687, no ano que é equivalente ao ano de 1926. E, de certa forma, essa instituição se constituiu até num preparo do que iria acontecer naquele mesmo ano judaico. Alguns meses depois, o Rebbe anterior seria aprisionado. Ele seria preso pelos comunistas que estavam perseguindo. Eles estavam perseguindo todas as práticas religiosas, particularmente o judaísmo praticante. E o Rebbe anterior era o grande líder judaico daquela que era uma das grandes diásporas, uma das maiores comunidades judaicas no mundo. Eles queriam extinguir toda a prática religiosa judaica, e sabendo que o Rebbe anterior era a pessoa-chave, era o grande líder que mantinha todas as instituições, escolas de crianças, Heider, Yeshivot, Mikveh, sinagogas, Shoichet, Brit Milá, funcionando através dos seus Hassidim, então acabaram prendendo naquele ano. Nesse mesmo ano, alguns meses antes, o Rebbe anterior instituiu essa recitação coletiva do Tehilim. E conforme ele próprio relata num dos seus pronunciamentos, né? Então nós vamos aqui ler e traduzir, assim conta o Rebbe anterior, que tudo isso se iniciou quando lá de cima dos céus queriam uma oferenda, seja que nós aqui ofertássemos alguma coisa bonita e bela para Deus, que o público, a coletividade, ofertasse alguma coisa. Ou seja, o Rebbe anterior está nos dizendo que ele pressentiu e ele percebia que haviam decretos
incidindo sobre o povo de Israel de forma geral, naquela época, particularmente sobre os judeus que estavam na União Soviética quando começou a vigência do comunismo. E o Rebbe anterior, então, ele recorda num pronunciamento feito anos depois, posteriormente, que em Rosh Hashanah daquele ano de 5.687, por vários motivos, próximo daquele período que ele acabou sendo preso, algumas comunidades adotaram essa recitação coletiva, pública do Tehillim diariamente. O Meaz Nisharan Hagatová, graças a Deus, depois de um período, o Rebbe anterior acabou sendo libertado, por mais que ele corria literalmente perigo de morte, ele quase chegou a ser condenado à morte, depois foi condenado ao exílio, havia grande pressão internacional para que ele fosse libertado, e no final ele foi libertado com a condição que ele deixasse a Rússia, deixasse a União Soviética, como aconteceu no início do ano seguinte judaico. Mas, de qualquer forma, ele diz que essa prática bonita de recitar o Tehillim em público todos os dias após a reza, isso permaneceu. O Baruch Hashem she'itkabla amirat Tehillim, vezei itzil kama nefashot. Diz o Rebbe anterior, Baruch Hashem, graças a Deus, que essa sugestão, essa takaná, isso que ele instituiu, foi bem aceito, e acabou prevalecendo nas distintas comunidades, e diz o Rebbe anterior, isso salvou muitas almas, salvou muitas vidas. Vani omer al kach, yasher koach leelu sheishtadlu bekach. Por isso eu parabenizo, me congratulo com todos aqueles responsáveis em cada sinagoga, em cada comunidade, que instituíram essa bela e importante prática de recitar diariamente o Tehillim, os salmos em público. Kol echad levad zot shel tzarich be'atzmo lomar Tehillim. E naquela ocasião o Rebbe anterior falou, cada um particularmente, além dele mesmo ter que dizer Tehillim, salmos, porque a recitação de salmos é algo importantíssimo e que atrai inúmeras bênçãos, e salmos é algo que sempre faz bem em todos os aspectos, mas o Rebbe anterior diz, além de cada um per si, cada um pessoalmente, recitar o Tehillim, não basta apenas você saber da importância da recitação do Tehillim, ele conclama cada um, cada um deve procurar instituir isso em alguns minyanim, em algumas comunidades, em alguns locais onde isso ainda não foi instituído, tentar conclamar, incentivar todas as sinagogas, comunidades a adotarem essa prática. Ve'alkach ani notenet birchati. Diz o Rebbe anterior, sobre isso, eu estendo as minhas bênçãos para aqueles que se empenharem nesse sentido, já que é uma coisa tão importante, que Deus lhes dê muitas bênçãos, com filhos, nachas, satisfação dos filhos, longevidade, com saúde, e parnassá, com abundância, com fartura, sustento, etc. Interessante também, nós temos aqui uma carta escrita por um dos grandes Hassidim, um dos grandes discípulos do Rebbe anterior. Ele escreveu essa carta para um colega seu, e ele também relata o que aconteceu nesse ano de 1926, seguido pela prisão do Rebbe anterior, no ano de 1927, mas ele conta que Mereshit Tarpaz, Shana Yedua, Nafal Pachad Gadol al Kol HaMekuravim. Desde Rosh Hashanah, os Hassidim, os alunos mais próximos, discípulos, perceberam que havia uma grande preocupação, temor e receio nos olhos do Rebbe. Isso estava claro, estava óbvio. E todos os Hassidim também ficaram muito receosos, sabiam que havia nuvens negras no ar. Então, desde o Rosh Hashanah daquele ano, a prisão iria acontecer no mês de Sivan, mais tarde, a libertação no mês de Tammuz, mas de qualquer forma, sobre todos aqueles que estavam em torno do Rebbe, recaiu um grande temor. Vegam Rabbeinu Shlita Behai Pachadayativ. E viram que o próprio Rebbe também estava atemorizado. E de fato, assim o Rebbe contou, relata esse Hassid que eu ouvi da boca do próprio Rebbe com essas palavras, precisamente, Lifnei Tarpaz Meod Pachati. Antes de 1926, disse o Rebbe para ele, eu estava com muito receio, com muito medo do que iria acontecer, de todos os decretos, perseguições e etc., ameaças de vida. Disse o Rebbe para ele, Alatzmi lo shiarti,
Na verdade, a minha preocupação nem era a nível pessoal, ou seja, não era em relação a mim mesmo, a minha integridade, né, física, etc. Chashavti ala Hasidim, eu estava preocupado pensando nos Hasidim, ou seja, o Rebbe era um mestre de muitos, inúmeros seguidores, discípulos, alunos que precisavam dele. Então o Rebbe fala, a minha preocupação maior, ele estava pressentindo que iria acontecer isso, que ele ia ser, ele já era uma pessoa avisada, estava sendo perseguido, que podia ser aprisionado, condenado. Ele diz que eu estava preocupado com o futuro dos Hasidim, dos discípulos. Diz o Rebbe anterior, relatando isso para aquele Hassid, antes de eu instituir essa recitação coletiva do Teilim, dos Salmos, após a reza todo dia, a situação estava muito pesada, muito difícil para mim. Aquele Hassid perguntou ao Rebbe quando foi essa instrução. Ele respondeu, na prática, essa instrução, essa instituição ocorreu no dia de Simchat Torah, no ano de 1926, quando no Fabrengen de Simchat Torah, naquela ocasião, o Rebbe anterior, Hirba levakesh et anash yichyu bet hakidush, becheder imo rabanit shlita. Isso eram cerca de 6, 7 anos após o falecimento do seu pai, o quinto Rebbe de Chabad. Em Simchat Torah, o Rebbe anterior fazia um kiddush na casa da sua mãe, da viúva do Rebbe anterior, e os Hasidim, os grandes Hasidim se reuniam em torno dele, e naquela ocasião ele insistiu e pediu e solicitou várias vezes para os Hasidim que kablu alehem bli neder lemor bechol yom shiur teilim, que cada um dos Hasidim, que todos eles assumissem, sem promessa, sem um compromisso formal, mas que assumissem dizer e recitar todos os dias essa porção de Teilim, conforme ela foi dividida para os salmos todos serem concluídos no espaço de um mês. Que isso fosse instituído em todos os minyanim, todas as sinagogas e comunidades, congregações racídicas, que isso fosse dito logo depois, na sequência do término da reza matinal. Conta aquele Hassid, aquele Hassid, ele já tinha o bom costume, o hábito de recitar Teilim, e ele costumava recitar salmos antes da reza de Shacharit. Havia algumas comunidades na Europa, onde já de madrugada, ainda antes de amanhecer, antes do horário até que era possível fazer a reza de Shacharit, que pessoas se reuniam para recitar em conjunto Teilim nas sinagogas. Esse Hassid tinha esse costume, e ele perguntou se já serve isso que ele faz, que ele já tem esse bom costume de recitar antes da reza, e o Rebbe respondeu para ele sobre essa questão, a Teilim shomrim lifnei atfilah shayach letikun chatzot, que na verdade o Teilim que é recitado antes da reza de Shacharit tem a ver com uma reza mística que era feita à meia-noite pela destruição do templo, etc. Mas como o Rebbe dizendo para ele que são coisas diferentes, que ele continue com o Teilim que ele recita antes da reza, mas isso não isenta de acrescentar esses salmos após a reza. Não? E depois ele relata algo muito interessante, que quando levaram o Rebbe anterior para a prisão comunista, no dia que ele foi preso, encontraram na sua escrivaninha, na mesa do seu gabinete, do seu escritório, um zettel, um bilhete manuscrito pelo punho do Rebbe, a lápis. Não havia lá a data quando isso foi escrito, mas esse bilhete, quando vieram de madrugada, como era o costume deles, para atemorizar, para intimidar, vieram no meio da noite para a madrugada, prender o Rebbe anterior, e ele levou consigo o tefilin, alguns pertences pessoais, mas deixou na mesa esse bilhete manuscrito pelo seu punho. O que estava escrito nesse bilhete? Shimu Hasidim, ouçam Hasidim, se dirigindo aos discípulos, aos seguidores, e não só aos Hasidim, mas ele fala, ouçam, Kol Yehudim ametzapim leMashiach, todos os Yehudim que estão ansiando, aguardando ansiosamente a chegada do Mashiach. Masru bishmi lekol Hasidim baolam, por favor, transmitam em meu nome para todos os Hasidim, para todos os discípulos, seguidores, etc., no mundo inteiro. Shani tziviti, para os Hasidim, ele
não só dá uma instrução, mas como uma ordem, Shebechol Batei HaKnesiot HaChassidim, que em todas as sinagogas hassídicas, Yomru Bechol Yom Achrei Tfilat Shacharit, que recitem todos os dias após a reza matinal, incluindo no Shabbat, Shiur Teilim, essa quantidade de salmos, conforme os salmos foram divididos para serem terminados em um mês. E que isso seja dito em público. É importante dizer Teilim, cada indivíduo, mas o Teilim tem uma força maior ainda quando ele é recitado em público. Kol anshei ashuk, anshei asakim, ילכו לבתי הכנסת להתפלל, ולהיות נוח שלומדים מן יעקב ויעזור להם השם יתברך בפרנסה ברווח. Aquele conclama também todos, mesmo os trabalhadores, aqueles que estão no mercado todo dia ou no comércio, que eles se reúnam nas sinagogas para rezar e também para estudo da Torá, aquele estudo do livro em Yaakov, que traz as instruções, histórias de moral e ética extraídas do Talmud. Ele fala e ele dá uma bênção que Deus ajude a todos na sua parnassá, que eles tenham um sustento de forma abundante e farta. La Hassidim, mas essa questão da recitação do Teilim, diz o Rebbe, para os Hassidim, Tomru, Shani Metzaveh, para os Hassidim vocês podem dizer que isso eu estou ordenando, não é uma instrução enfática. O Lestam Yehudim, para outros Yehudim que não são Hassidim, discípulos do Rebbe, Tomru, digam para eles, Shemitzad Ahavat Israel, Vetovat Israel, que por uma questão de amor ao próximo e visando o benefício do próximo, Anime Vakesh, eu peço e solicito Sheikaimu et Amur, que eles também se juntem a nós, que eles também possam aderir a essa prática de recitar o Teilim com minyan após a reza. Ve'Hashem Yitbarach Yazor Lahem Beshana Meosheret Beruchniut Vegashmiut Veniske Legeolah Shemad de Mashiach. Amém. E Deus irá nos ajudar para que tenhamos um ótimo ano, um ano feliz, espiritualmente, materialmente, e que nós nos tornemos merecedores da redenção completa através de Mashiach. Esse era o conteúdo do bilhete manuscrito pelo próprio punho do Rebbe, que foi do Rebbe anterior, que foi encontrado na sua mesa na noite, na madrugada, que ele foi aprisionado. Então, é importante também ressaltar que esse costume que foi instituído pelo Rebbe anterior, ele foi propagado e divulgado pelo nosso Rebbe, o genro do Rebbe anterior. Nós sabemos e hoje vemos na correspondência do Rebbe, já existem mais de 30 volumes publicados com correspondência do Rebbe, de milhares e milhares de cartas, e em inúmeras cartas, o Rebbe, pessoas que pediam brachá ou conselhos, etc., o Rebbe dizia a eles, recomendava e às vezes até exigia, incentivava que eles guardassem esse costume da recitação diária do Teilim, de forma que se conclua todo o Teilim no decorrer de um mês. Certa vez um Hassid, um discípulo, escreveu para o nosso Rebbe que ele, está ocupado na correria, ele não consegue cuidar, ele não consegue guardar essa recitação do Teilim, ele de forma regular, constante, de dizer o Teilim todos os dias, e por isso ele escreveu essa carta pedindo ao Rebbe que o libere dessa obrigação. O Rebbe respondeu para ele o seguinte: eu me surpreendo com o teu pedido, porque na verdade a observância dessa recitação do Teilim, isso não é para fazer um favor para alguém fora, ou não é para fazer um favor nem para o rei Davi, autor do Teilim, nem para o Rebbe anterior que instituiu isso. Na verdade, essa recitação de Teilim, ela favorece, em primeiríssimo lugar e acima de tudo, a você próprio, a você mesmo. Então, isso significa, em outras palavras, que se eu te liberar dessa recitação, então eu vou estar te liberando, entre aspas, também de todas as bênçãos, toda a benesse, todos os benefícios acarretados por essa recitação do Teilim, todas as brachot que isso atrai. Por isso eu não posso te liberar disso, porque eu não quero que você fique privado de todas essas bênçãos. É sabido também que em alguns casos, quando pessoas contavam que de manhã eles estavam com muita pressa para sair ao trabalho, ou o que for, e eles não tinham tempo de terminar a recitação de todo o Teilim, apesar que são alguns poucos salmos. Então o Rebbe, ele concordava, dizia, sabe o que? Diga pelo menos o primeiro logo cedo, de manhã após a reza, e depois no decorrer do dia você procure terminar os salmos restantes para aquele dia.